Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Estamos com quase 1000 vídeos publicados aqui no canal. 1000 vídeos publicados no canal Viver de Renda, desde julho de 2020. Vale a pena você maratonar, são elos de uma mesma corrente. Então a gente vai construindo pensamentos, ideias, teorias, e maratonar é uma atitude inteligente para poder ter uma amplitude maior de informações e conhecimentos. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, 30 anos de carreira profissional, prestando serviço às grandes empresas, trabalhando com a alta administração, presidência, diretorias, conselhos de administração. 15 anos como investidor na Bolsa. Essa é uma expertise de erros e acertos. E aqui o canal Viver de Renda a gente não faz análise, não faz recomendações, mas eu procuro passar para vocês as minhas experiências, o que me fez chegar até aqui. E acho que isso pode ter sentido para você e ser útil para o seu crescimento pessoal, profissional e enquanto investidor. Se assim for, deixe sempre o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer porque a gente vai beneficiando mais e mais pessoas. Bom, estamos no nosso segundo vídeo desse sábado do estudo de caso da Oi. Estamos falando sobre tecnologia. Fizemos uma live essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, com o Marcelo Pedreira, falando sobre o Web Summit, falando sobre Portugal, hubs de inovação, tecnologia. E eu começo exatamente trazendo uma matéria que saiu agora esses últimos dias, que o título foi exatamente sobre isso. Com estímulos à inovação, Portugal atrai empresa brasileira de softwares. A fabricante de softwares LabCity, sediada em São Paulo, está abrindo seu primeiro escritório em Portugal, atraída pelo projeto do governo português para estimular o empreendedorismo e a inovação no país europeu. Diante da demanda crescente por serviços de tecnologia, a empresa brasileira está investindo 200 mil euros em instalações, contratação de pessoal, publicidade e eventos para ganhar mercado. A previsão é faturar 1 milhão de euros já no final de 2022. Então veja que o mercado está aquecido por lá, né? Neste ano a LabCity terá receita de 35 milhões de reais. A LabCity faz software sob medida e tem entre seus clientes grandes corporações como a Via, a DOTS e a Centauro. Na rede de materiais esportivos, por exemplo, integrou um projeto que reduziu o tempo de entrega anunciado no site. Portugal, por sua vez, tem atraído um número crescente de startups e acumula ao menos 5 empresas que se transformaram em unicórnios, ou seja, empresas na área de tecnologia que são avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. O país lançou o Plano de Ação para a Transição Digital, que abrange uma série de medidas, desde a qualificação profissional até a atração e o desenvolvimento de novas startups e de investimentos para a inovação. Isso é algo que o Brasil precisa também estruturar. Falta, muitas vezes, quase sempre, ao governo brasileiro, a organização de um planejamento estratégico. Não é vocação dos governos brasileiros ter essa visão de fazer o planejamento do futuro. É preciso, assim como as empresas o fazem, né, criar um objetivo para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Os governos deveriam aprender com a iniciativa privada e fazer o mesmo. É o que Portugal está fazendo. Está querendo se transformar num grande polo de tecnologia e de inovação, sendo destaque em todo o continente europeu. Então, assim, está tomando uma série de medidas, está criando hubs de aceleração de startups, de tecnologia, de inovação, levou para lá o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, enfim, buscando criar programas de atração de mão de obra estrangeira para trabalhar lá, dando incentivos para o surgimento de novas empresas nessa área tecnológica, enfim, é o governo fazendo o seu papel, que é promover o desenvolvimento de um ambiente propício para a construção de uma indústria de conhecimento. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas experiências desse tipo de modelagem, tendo um apoio do governo, estruturando um setor, um segmento visando o futuro, né? Mas existe aqui alguns, vamos dizer assim, atos isolados, mas que demonstram que quando você organiza uma base de forma lógica, racional, inteligente, isso dá frutos. E
talvez para quem puder pesquisar, um dos melhores exemplos disso que eu estou falando é o setor da indústria aeroespacial. A Embraer é um case de sucesso, mas para que a Embraer fosse um sucesso, foi necessário criar um ambiente que favorecesse o surgimento e o crescimento da Embraer. Então, houve um momento em que o governo federal contribuiu para o surgimento dessa indústria aeroespacial de maneira decisiva, né? Estruturando um ambiente para que isso pudesse florescer, e, em especial, criando um instituto tecnológico, que é o ITA, um instituto de tecnológico, né, de tecnologia aeroespacial, que é a base de formação intelectual para que dá sustentação a todo esse desenvolvimento da indústria. E foi exatamente o ITA que deu condições para que a Embraer pudesse se desenvolver, né? Então veja, antes da empresa de fato ganhar musculatura, você precisa tomar medidas para criar os alicerces para esse desenvolvimento. Então isso é muito importante de se observar, né? A necessidade de ações que precedem ao desenvolvimento das empresas, né? É a criação de uma ambiência, e isso é o papel de um governo inteligente, coisa que às vezes é raro no nosso Brasil, né? Mas é esse o papel de um governo inteligente, criar essa base para que possa surgir então experiências exitosas, né? Quando a gente olha para a área de tecnologia no Brasil, de forma ampla, né, nós temos empresas que se destacam nessa área, mas existe um gargalo enorme de mão de obra. Já se fala que até 2024 haverá cerca de 500 mil vagas abertas para profissionais da área de TI, mas já se sabe que elas não serão preenchidas, porque não existe pessoal qualificado no Brasil, nem existirá até 2024 500 mil pessoas qualificadas para o setor. Então, assim como já aconteceu no passado, já houve déficit nessa área de TI para dar conta de toda a demanda que existe exponencial nesse segmento de tecnologia. Isso também acontecerá agora nos próximos anos. Haverá um gap, haverá um gargalo de mão de obra importante, o que mostra que os governos não se preparam para criar essas ambiências. A questão da Embraer é um fato isolado, né, que foi no passado, e a gente não vê esses novos cenários sendo articulados. Falta muita inteligência no mundo político, essa é a verdade. Tem gente que não gosta quando eu digo isso, paciência. Eu aqui falo como investidor, eu aqui falo como quem está olhando investimentos. E não posso fazer nada para quem se desagrada, né? Uma outra notícia que eu queria compartilhar com vocês, essa também demonstra a miopia do universo político, né? Brasileiro. Veja, 55 milhões de pessoas ficam pelo menos uma semana todo mês sem internet no Brasil. 55 milhões de pessoas. Somos 200 milhões de pessoas no Brasil, 55 milhões ficam pelo menos uma semana todo mês sem internet. Quer dizer, é um número expressivo, é um número assustador, é um número desalentador, né? 1/4 da população brasileira fica pelo menos uma semana sem internet todo santo mês. Isso acontece porque 45% dos usuários das classes mais pobres, C, D e E, possuem planos de telefonia móvel que se esgotam antes do mês acabar. Por isso, a duração média de um pacote é de 23 dias, mas muitas pessoas o consomem em 19 dias. Em 19 dias. Os dados foram divulgados recentemente numa pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Foram feitas 1.000 entrevistas no período de 26 de julho a 12 de agosto e se constatou essa realidade. Os mais jovens são os mais prejudicados, né? E aí, quando você não tem acesso à internet, o que é que isso provoca de forma direta entre os mais jovens, por exemplo? Uma dificuldade de ter acesso ao ensino remoto,
de ter acesso à pesquisa, a poder estudar em casa, utilizando a internet. Você já tem esse impacto aí direto. Do outro lado, você tem também para os adultos e para os jovens também, uma inviabilidade do ponto de vista de negócios. Quem tem negócio e usa a internet como plataforma de venda, vai ter prejuízo, quer dizer, praticamente na metade do mês você já está sem conectividade e você já fica fora do mundo digital, sem poder desenvolver a sua plataforma de negócio, da sua loja, da sua empresa, né? Então, isso é um dado perverso, isso é um dado preocupante e ele é surreal. Por que ele é surreal? Porque existem 36 bilhões de reais, existem 36 bilhões de reais nos cofres públicos, o dinheiro do FUST. Este recurso está lá congelado, ninguém mexe, ninguém tasca, entendeu? É um dinheiro que todos nós somos descontados todos os meses, que eu preciso entender o que é esse dinheiro do FUST. São taxas que são descontadas todos os meses da sua conta telefônica, da minha, das nossas contas de internet e de telefonia. Todos os meses nós somos descontados de um percentual que vai para esse FUST. Então já existem lá 36 bilhões e isso cresce a cada mês. Precisamos entender isso. E aí se diz que esse dinheiro é um fundo de universalização de serviços de telecomunicações, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, quando da privatização, com a finalidade específica, garantir que a tecnologia pudesse chegar aos mais pobres, aos menos favorecidos e a ambientes onde não há interesse comercial para viabilizar a chegada da tecnologia, da infraestrutura, sobretudo ambientes rurais mais inóspitos. E esse dinheiro está guardado, ele é usado descaradamente, essa é a palavra, me desculpem, ele é utilizado para fazer superávit primário, quando é o caso, quando o governo tem superávit. No nosso caso, a gente já desde o governo Dilma, a gente não tem mais superávit, a gente tem sempre déficits acumulados, e aí você usa esse dinheiro que está lá guardado para reduzir o seu déficit. É uma jogada contábil, é uma jogada contábil. E aí você não usa o dinheiro para a sua finalidade. E a sociedade está assistindo, porque a sociedade brasileira tem essa letargia, tem essa característica de ser letárgica, de não fazer nada, né? Essa é a característica da sociedade brasileira. E aí ninguém diz nada, ninguém faz nada, não tem uma associação de bairro, de moradores, de um grupo de cooperativa, de associação rural, ninguém entra na justiça pedindo a liberação desse dinheiro. Porque era isso que tinha que acontecer, né? Tinha que se entrar na justiça pedindo a liberação do dinheiro para o uso e levar tecnologia, informação, conhecimento para escolas públicas, para ambientes rurais, para essas comunidades carentes, né? Mas ninguém faz nada e assim a gente segue. Assim segue a vida no Brasil, com pouca atitude da população e muito descaso dos políticos nacionais. Essa é a verdade, muito descaso dos nossos políticos. Bom, finalizando esse vídeo, eu quero também trazer mais uma informação que eu julgo que seja importante para a gente fechar esse sábado. O leilão do 5G, que já aconteceu, ele acaba sendo utilizado, está sendo utilizado como um argumento, como um reforço por parte da TIM, da Claro e da Vivo, para justificar a compra da Oi, né? Nós já estamos indo agora para o final de dezembro. Caso nada aconteça de novo, nós estaremos já completando 300 dias de período em que o CADE e a Anatel deveriam estar já finalizando o processo de venda tanto da Oi Móvel como, menos tempo, o da Infraco, né, que é agora a Vital. Mas se olharmos para o Oi Móvel, a gente já vai chegar agora no fim de dezembro com 300 dias, né, e que nada acontece do ponto de vista objetivo. Há sim avanços, aparentemente muita coisa acontecendo, mas é uma burocracia que é
inconcebível essa burocracia brasileira. Falamos no vídeo mais cedo que no país mais digital do mundo você abre uma empresa em 3 horas, né? Aqui isso acontece, quem tiver a curiosidade, veja no Google qual é a média nacional para a abertura de uma empresa. E aí comparem com essas 3 horas que são necessárias no exemplo que citamos aqui mais cedo. Mas enfim, as operadoras elas estão utilizando o resultado do leilão do 5G de forma a legitimar a tese de que não há nada que seja, vamos dizer assim, um dificultador para a tomada de decisão favorável à venda da Oi Móvel, né? No último dia 3 de dezembro, os advogados das empresas protocolaram um documento entregue ao CAD, exatamente manifestando a posição deles e colocando esse assunto do 5G como algo a mais para reforçar a tese de venda, né? E sobretudo dizendo que com o leilão ficou evidenciado que existe um crescimento da concorrência no setor e isso, por sua vez, trabalha no sentido de não haver nenhuma eventual necessidade de venda de ativos em troca do ok do CAD para a conclusão dos negócios, né? No ofício eles apontaram que a compra da Oi deve necessariamente ser avaliada em conjunto com os resultados do leilão do 5G e que representou a maior oferta de espectro da história do Brasil, e prosseguem eles dizendo que a oferta resultou na entrada de diversos novos atores no mercado, como a Vinit e a própria Brisanet, né? As 3 companhias se uniram para comprar a unidade de telefonia móvel da Oi. O processo encontra-se no CAD, né? Já vamos completar 300 dias agora em dezembro. O CAD, do ponto de vista da sua superintendência, já recomendou a aprovação do acordo e falta agora o tribunal se reunir. Havia uma expectativa que isso acontecesse agora na reunião do dia 15, mas não entrou na pauta, né? E, salvo se for convocada uma reunião extraordinária, este assunto vai ser procrastinado para fevereiro, né? Então essa é a realidade do nosso momento. O relator do caso, para que todos saibam, chama-se Luiz Braido. Luiz Braido é o relator do caso da Oi. Ele deverá decidir se segue ou não o entendimento da Superintendência Geral do CAD. Ou se ele não seguir o que foi recomendado pela Superintendência Geral do CAD, significa que ele de repente poderá advogar que seja vendido alguns ativos da Oi Móvel para terceiros, né? Esses terceiros quem são? Está lá a Algar com a bandeirinha querendo comprar uma fatiazinha da Oi Móvel, porque não teve dinheiro para participar do leilão. Outras empresas que poderiam ser beneficiadas caso haja essa decisão de venda de ativos, né? Essa é uma opção sugerida por algumas entidades que se credenciaram como terceiros interessados. A Algar, Telcomp, Anel, foram algumas dessas instituições que se apresentaram aí reivindicando esse direito, né? Vamos aguardar o que o senhor Braido vai fazer, né? Caso nada aconteça em dezembro, então já sabemos que o assunto vai para fevereiro, né? Vai para fevereiro. Vamos continuar acompanhando e aguardando. Fato concreto, para finalizar, não há nada que justifique essa demora. E vamos lembrar uma coisa, importante lembrar isso. A cada trimestre, a dívida da Oi cresce 1,2 bilhão de reais. 1,2 bilhão de reais a cada trimestre ela cresce por conta de juros. Importante entender isso. E aí a gente já pode botar na conta do CAD e da Anatel. A não decisão até hoje com relação à venda da Oi Móvel já significa um impacto no balanço do quarto trimestre de 1,2 bilhão de reais. Esse 1,2 bilhão de reais de acréscimo de dívida por conta de serviços de juros da dívida,
se deve à procrastinação da Anatel e do CAD. As pessoas precisam entender isso, o governo federal precisa entender isso, o CAD precisa entender isso, a Anatel precisa entender isso e a sociedade brasileira, os acionistas da Oi, precisam entender isso. E responsabilizar a Anatel e o CAD por esse aumento de 1,2 bilhão na dívida da Oi no quarto trimestre. Um aumento de 1,2 bilhão de reais por conta da não decisão da Anatel e do CAD. Que se tivessem de forma razoável resolvido este assunto no terceiro trimestre, ou seja, se tivesse resolvido isso até o final de setembro, como seria razoável, esse último trimestre já seria o trimestre onde estaria sendo liberado o dinheiro e a Oi já estaria utilizando esses 16,5 bilhões de reais da venda do imóvel para mitigar muitas das suas dívidas e assim reduzir o seu endividamento. Então, isso não está acontecendo no quarto trimestre. A responsabilidade disso não estar acontecendo no quarto trimestre é da Anatel e do CAD. Ponto. Não há o que discutir a respeito disso. Total responsabilidade pelo aumento do endividamento da Oi no quarto trimestre é da Anatel e do CAD, que já deveriam ter resolvido esse assunto no terceiro trimestre. Então anotem aí de novo, 1,2 bilhão de reais de aumento de dívida por conta de juros da dívida se deve à não decisão da Anatel e do CAD no terceiro trimestre deste ano. Este era um assunto que deveria estar sendo encerrado em setembro, de forma razoável, inteligente e responsável. Setembro deveria estar sendo encerrado esse assunto. Não foi. Foi jogado para o último trimestre. Havia uma expectativa ainda de dezembro, mas que parece que ainda poderá ser protelado para o primeiro trimestre de 2022, o que já vai significar um acréscimo ainda maior na dívida. Responsabilidade da Anatel e do CAD. Repetindo, responsabilidade da Anatel e do CAD. Aumento de dívida da Oi conta com a participação ativa da Anatel e do CAD. A gente precisa entender isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.